Então, se a gente não conseguir provar que aquela causa de nulidade que a gente disse que tinha... Que tinha sinais ali, que tinha... Não, mas daí provar mesmo, daí já não é só os sinais. Isso. Provar que houve isso, então o tribunal, os 3 juízes, vão declarar que não consta aquela nulidade. Ele não vai dizer o casamento foi válido, porque válido ele já é tido como válido. A pessoa não conseguiu provar que houve uma causa de nulidade, então é aquele raciocínio, indúbio pro réu. Quer dizer, o acusado é o casamento, não provou que o casamento não existiu, então eu apenas digo que não consta e, portanto, ele continua sendo tido como válido. O defensor do vínculo é aquele que tem a função de tomar a defesa do casamento, não uma defesa assim, apaixonada, porque isso é da igreja. Não. No sentido, conforme a lei. Se o próprio defensor do vínculo perceber que tudo demonstra aqui que existe a nulidade, ele não vai pedir a declaração da nulidade, mas ele vai dizer, eu não tenho nada a opor, remeta à justiça do tribunal. Olha só. Pelo menos isso. Sim. Olha só, tem muitas perguntas chegando aqui e eu já vou me preparar aqui também para dar uma olhada aqui nas perguntas. O medo é de eu ficar em teoria, porque a gente gosta disso, de eu ficar teorizando aqui e talvez não responder, né? Vamos lá. Antes de entrar na pergunta, eu quero trazer uma das que eu prego muito encontros para casais. E eu escuto muito nessa realidade, né? Então, a primeira que eu queria trazer, a primeira pergunta seria essa. Existe alguma possibilidade de uma traição ou a infidelidade do marido ou da esposa configurar, de certo modo, nulidade? De algum modo considerar nulidade ou não? A pura traição, não. Mas não raro a traição é indício de uma causa prévia. Por exemplo, eu vou falar uma coisa escancarada. Um caso concreto. Já peguei um caso assim. A pessoa procura a senhora cujo casamento terminou, vem... E ela diz assim, eu descobri apenas depois que meu marido sempre me traiu, desde o namoro. Traía no namoro, continuou traindo depois do casamento. Na noite do casamento, durante a festa, ele pediu para sair, que tinha que buscar uns parentes e não voltou mais. E depois eu soube que ele estava se encontrando com a amante. Então, essa infidelidade dele demonstrou que ele nunca prometeu ser fiel. Que, na verdade, quando ele disse na frente do padre, te prometo ser fiel por toda a vida, ele estava mentindo. Hoje eu tenho segurança de dizer isso, por quê? Porque a conduta dele provou isso. Antes, durante e depois. Então, isso é o que eu chamo de simulação. Ele fez de conta que estava prometendo ser fiel, mas não estava, né? Depois do fato, caso por caso, eu chego a essa conclusão como juiz e eu tenho coragem de declarar ele simulou. Isso depois de se fazer um processo. Então, muitas vezes, essa traição que às vezes a pessoa descobre que aconteceu depois, é indício de alguma causa, porque, como eu disse, o que eu digo que é nulo? Aquele dia que eles fizeram o pacto, aquele pacto não valeu. Então quer dizer que não é porque traiu depois e foi tudo bem, não teve problema nenhum, foi só agora que traiu porque ele cedeu uma tentação. Se eu demonstrar que a questão é essa, o tribunal vai dizer não consta a causa de nulidade. É por isso que, dentre as razões de muitas pessoas não conseguirem, está o fato de que ela não percebe que quando a gente pede para apresentar testemunhas, essas testemunhas são prova. Não é gente para dizer que eu sou bom, que gosta de mim, não. Então você pega lá no tribunal, vai ouvir a testemunha. Conhece as partes desde quando? Quando eles completaram 10 anos de casados, eu os conheci.
Você não conhecia os dois antes do casamento, não viu o namoro deles, não sabe nada, não estava no dia do casamento. A não ser que a gente tenha descoberto aqui um problema que só veio à tona e esse você acompanha, mas é mais difícil de ser assim. Aí tem um negócio que às vezes as pessoas intuem por conta própria e às vezes são mal orientadas, porque você não pode levar o seu irmão, não pode levar o seu pai, mas se não levar o irmão e o pai, vai levar quem? Quem é que acompanhou o namoro, quem é que sabia de tudo, quem é que podia ser contra, quem é que podia dizer que não ia dar certo? São os que podem falar da história do casamento, no antes, no durante. É o pai da noiva que chegou lá na hora, viu a moça chorando e falou, olha, se você quiser desistir, eu preciso contar isso. Se você me permitir, eu vou dar um exemplo. Fique à vontade, Dom. Porque aqui queremos escutar tudo. Aqui eu vou dizer que é um caso em que eu poderia ter sido testemunha sendo o celebrante do casamento. Não fui, não precisou. Eu sei que eles tiveram a nulidade declarada depois, mas aconteceu assim. Um casamento de um casalzinho jovem, maravilhoso da igreja, que me pediram para fazer o casamento deles. Eu fui com o maior prazer do mundo. E esse casamento durou muito pouco tempo e depois ele procurou a nulidade. O dia que ele procurou a nulidade, eu trabalhava fazendo a triagem, então ele veio e ele me contou a história. E eu fui obrigado a falar para ele, eu falei, olha, agora faz sentido o que eu estranhei no dia do casamento. No dia do casamento, eu tenho o costume de conversar com os noivos, não precisa cerimonialista, não precisa ninguém. Eu tenho o costume de assim, orientar os noivos. Olha, agora eu vou dar a benção. Então, eu falo fora do microfone. Agora eu vou dar a benção, você faz isso. E assim eles ficam tranquilos, eu oriento. E eu estava fazendo isso, eles estavam, o casal tranquilo assim e tal. Até que num determinado momento eu falei para eles, agora eu vou fazer isso e tal, e depois eu vou fazer assim, e vocês fazem isso. E a noiva virou para mim e falou assim, daí já vai acabar? E dentro de mim, na hora, eu pensei, eu estou para ver uma noiva querendo que aquele dia da realização do sonho dela acabe logo. Na hora eu estranhei, eu acho que não transpareci, mas eu estranhei muito. Mas depois eu pensei comigo, não, mas ela está de noiva. Não sei se o sapato dela não está apertando. Não sei se ela não está com a televisão. Sei lá quantas horas ela está nessa tensão. De repente não está se sentindo bem. Então levei para esse lado. Eu falei, não, isso pode acontecer. E nunca mais falei isso para ninguém. Quando ele contou a história, eu não entro nos detalhes da história, é que eu vim a perceber que ela não queria se casar. E aí eu fui vendo as razões pelas quais ela foi até o casamento, mas que lá no fundo ela não queria se casar. Então ela não estava no dia do sonho dela. Então ela realmente estava querendo que acabasse logo. Aí eu falei para ele, olha, eu estranhei muito isso aqui. Se você precisar, eu daria esse testemunho, porque aqui eu não vou dar testemunho de que eu sou seu amigo. Eu vou dar testemunho de que eu estava lá fazendo a cerimônia e eu achei muito estranho e agora faz sentido. Agora que você me contou toda a história, eu entendo que realmente ela não queria se casar. Uma moça muito boa e a intenção dela foi boa. Eles são amigos, fizeram a separação, a nulidade saiu logo, mas ela cometeu um erro. Ela muito jovem, não teve aquela força de dizer, não é isso que eu quero, e foi para o casamento assim, sem querer. Então, veja, uma coisa que ganhou sentido, que aconteceu lá, que ganhou sentido depois que eu vi a história. É por isso que é caso por caso. Porque aí, concretamente, se as pessoas nos dão os dados, a palavra dela vale muito, é claro. A palavra do outro, que às vezes não é amigo, que às vezes brigaram, que tiveram problema, mas se comparecer, mas ele vai falar mal de mim, não tem problema. Não tem problema, porque, em geral, o que o tribunal está procurando não entra muito na linha de pensamento deles. Mas e se eu disser tal coisa, eu vou prejudicar? Não, fala a verdade. O que interessa é que nós vamos expor os fatos. Não é para canonizar uma pessoa, para dizer uma pessoa é boa, outra não é. É para falar sobre as circunstâncias do casamento. Não é uma apreciação moral, entende? Ainda que no caminho, às vezes, possa ter algum desvio moral. Como uma vez eu atendi uma senhora e
Eu sei que o caso que ela me contava, eu falei, nossa, se fosse possível ele concordar, quem sabe assinar junto, pelo menos a gente ganhava o tempo de não ter que mandar a comunicação para ele. Não é que resolve isso, mas isso não é, isso é impossível. Ela falou, não, eu sou muito amiga da esposa atual dele. E para minha surpresa, no dia que ela voltou, ela estava lá com o histórico, ela e ele estava também. E eu falei, eu acho que ele está enganado, ele não está sabendo que... Porque a história era toda de coisas contra ele. Sim. E aí, então, eu pedi para ela me dar licença e fiquei só com ele. Eu falei, você leu isso aqui? Ele falou, li. E você concorda de assinar isso aqui? Concordo. E eu tô achando, eu acho que ele não sabe, ele não está entendendo. Mas daí ele me falou uma coisa que daí eu percebi que ele tinha entendido. Ele falou assim, olha, só uma coisa eu queria dizer. Eu era assim. Eu fiz tudo isso. Hoje eu não sou assim mais. Então ele entendeu, ele entendeu direitinho que não se tratava de dizer que ele presta, que ele não presta. Se tratava de dizer que ele, na idade, naquela época, ele não tinha condição de casar de verdade. Pelas diversas coisas que ele fez. Ele disse, não, eu fiz tudo isso aí mesmo. E aí eu fiquei até contente. Falei, não, realmente ele amadureceu e as coisas são diferentes hoje, né? Sim. Vamos lá, você pode enviar a sua pergunta, já estamos aqui separando aqui, tem bastante. Já vi aqui no WhatsApp aqui, mas vamos lá. Pode falar o nome porque a pessoa tá com o nome público, né? Então... o pessoal tá colocando o nome, então o nome tá lá, né? Mas não tem problema. O Jefran Lima, ele tá perguntando o seguinte, Dom Rogério. Violência doméstica pode ser justificativa para nulidade? Pode ser, da mesma maneira, um indício para alguma coisa que tenha existido antes do casamento. Certo. Eu não vou... Vejam, divórcio é uma coisa. Não deu certo, não convém, então depois. É uma coisa que valeu e que eu vou por fim. No caso da igreja, até existe umas duas possibilidades de alguma coisa acontecer isso. Uma é em favor da fé, por exemplo, né? Mas, em geral... O que se vai ver é se quando aquele casamento aconteceu, aquela celebração, ali estavam presentes todas as condições para que ele fosse válido. Não raro, essa violência aqui não caiu do céu. É por isso que quando a gente faz o histórico e pede para as pessoas, a gente quer saber como era a família de cada um dos dois, como foi a educação deles, se tinha um exemplo de casamento em casa, se tinham religião... Porque nós queremos saber como é que ele chegou naquele dia do casamento lá. Como que foi o namoro. Se teve intimidade, se teve gravidez, se não teve. Como chegaram ao noivado. Fizeram planos. Que consequência que teve, né? O quanto foi isso aqui, foi um plano, o quanto eles tinham de compreensão disso aqui. Para saber se não houve ali a ignorância, o erro, algumas causas de nulidade que são possíveis. Então... Mas essas coisas, às vezes, não transparecem, sobretudo para as pessoas que estão envolvidas, mas depois, para a gente olhando a história depois, se a gente faz a recapitulação, daí muitas vezes essa violência doméstica aqui ganha uma força muito grande. Não é? O senhor falou a favor da fé, isso seria o quê? Ou não seria interessante explicar? Seria o quê? Em geral, quando a fé se torna um obstáculo para a união matrimonial. O mais comum é quando pessoas que não são cristãs, que são casadas já, e aí tem um detalhe, que o casamento não é só o casamento na igreja que é válido como casamento, né? José e Maria não casaram na igreja, os pais de Jesus. Essa forma canônica não existia até uma certa época. Teve uma evolução nisso. O que não quer dizer que não houvesse uma forma. A forma da celebração do casamento entre família era mais rigorosa do que a nossa hoje. Né? Mas o que acontece? Digamos que alguém se converte à fé cristã e passa a ser incompatível a vida matrimonial com a fé cristã. Então, como desde o tempo de São Paulo se diz, em favor da fé, para que ela possa se casar com a outra pessoa cristã também.
Isso, nesse caso, seria uma dispensa, e quem pode fazer isso, no caso, a autoridade do Papa. Nesse caso, não é o tribunal que faz, o tribunal instrui e manda para Roma, e daí é de lá que se dá a decisão. Entendi. Esse é um caso. O outro caso é quando não tem consumação do casamento. Sim. A consumação que acontece, porque o matrimônio o matrimônio é indissolúvel quando ele é celebrado legitimamente e quando ele é consumado pelo ato conjugal, depois do matrimônio. Sim. Se nunca houve o ato conjugal, e tem casos em que não há essa consumação, então, nesse caso, o Papa, o Romano Pontífice, também pode dispensar. Aí é uma dispensa. É como se fosse um divórcio, mas um divórcio que não chegou a ser posto em prática, né? De um matrimônio que não chegou a ser consumado.